Olá, flores! Olá, cravinhos! Tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Primeiramente, para quem ainda não me conhece, meu nome é Rosângela, eu sirvo a Deus na Congregação Cristã no Brasil, 43 anos, muito feliz. E para você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscrevam, deem os likes, compartilhem os meus vídeos. E não se esqueçam de ativarem o sininho de notificação, porque cada vídeo que eu colocar aqui no YouTube, o YouTube irá avisá-los. Flores, cravinhos, como eu havia prometido a vocês que eu falaria sobre a minha conversão em Cristo Jesus dentro da Congregação Cristã no Brasil, e também falar sobre a Santa Ceia, que foi domingo, foi a minha 43ª participação ali na mesa do Senhor, participando do sangue do corpo de Cristo. Foi um culto abençoado, uma comunhão maravilhosa, uma ordem também maravilhosa. Terminou no tempo hábil. Estava muito frio, mas a igreja lotada, então não tinha como você sentir frio, porque uma encostadinha com a outra. E eu quero agradecer a Deus que esse ano aumentou 7 almas junto a nós. Foram um total de 209 almas, sendo 132 irmãs e 77 irmãos. Flores, cravinho, eu vou iniciar essa nossa conversa e em alguns momentos eu vou ter que parar para falar sobre o vídeo que eu assisti ontem. Por isso que esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Então, essa é a parte 1, e eu vou primeiro explicar para vocês o que será, ou aliás, o que é convertido. Convertido é todo aquele que se converte a uma religião ou a uma forma de pensamento. O que é convencido? Convencido quando se convence uma pessoa, persuadido e convicto. O que vem a ser persuadido? Por exemplo, eu, quando digo que fui convertido, que fui convertida, é que eu já congregava desde pequena, que eu me conheço por gente, né? Então, eu vou contando a minha fase de adolescência, porque desde que eu me conheço por gente, né? A minha mãe já ia na congregação, a minha mãe era uma mulher muito dedicada, além de cuidar dos seus 9 filhos, ela tinha tempo ainda para fazer as faxinas que ela fazia, e nos dias de limpeza da igreja, ela também limpava com muito amor. E ela nos ensinou, né, todo domingo, de todos nós irmos participar da reunião de jovens e menores, onde ali nós tomávamos aquele café gostoso, com aquele filão de pão maravilhoso que comprava na mercearia de seu Abílio, que era um português, e com aquele, eu falo assim, antigamente a gente usava aqueles tabletes de Cleibon cremoso, e aquele pão bem crocante, a gente falava filão de pão. Então comprava 2 daquele, porque eram 9 filhos, e partia assim, e passava manteiguinha no pão, e tomávamos o café e íamos a pé para a congregação cristã ali do Jardim de Abril. E era muito gostoso que, chegando na igreja, a gente fazia a oração, tudo a liturgia do culto, e quando chegava na hora do recitativo, nós tínhamos que estar com o recitativo decorado. Quando eu digo a vocês que é muito impressionante a gente ouvir de pessoas que passaram décadas ali dentro junto conosco, hoje estarem aqui na internet vomitando mentiras, falando que a congregação nunca incentivou a leitura. Eu sempre bato nessa tecla porque minha irmã era auxiliar de jovens e menores.
Então, hoje ela é uma pedagoga formada, já aposentada numa escola, e ela cuida de várias escolas, e no tempo dela, ela já tinha esse dom de ensinar. Então, ela passava os recitativos para as crianças, porque nós éramos assim na faixa de 7, 8, 9, 10 anos, eram todos assim menores. E ela, para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, ela batizou-se com 12 anos. E eu batizei com 17. Eu sou mais velha que ela. Então, com 12 anos já convertida, ela dominava uma continuação. Eu não lembro quantos jovens ali que ela passava os recitativos, mas ela tinha aquele trabalho de todo domingo tirar de um texto bíblico e ir tirando os versículos e distribuindo para as crianças. Então, quando dizem que a congregação não incentiva a leitura, é mentira. Porque todos os pais, quando os filhos chegavam em casa, eles falavam assim: mamãe, eu tenho que decorar esse versículo. Ou vocês acham que os pais não os ajudavam a decorar o versículo? E o que é nós decorarmos um versículo? Para nós decorarmos qualquer texto, é necessário a leitura. Não tem como nós decorarmos qualquer texto sem lermos aquele texto. Então, nós líamos sim a Bíblia e lemos a Bíblia. O que nós éramos ensinados a não estudar a Bíblia, porque o resultado de um estudo bíblico está dando no que está dando. É muitos caindo em contradição, é muitos deixando de servir ao Senhor dentro da congregação, achando que vale a pena sair fora, porque hoje eu conheço o verdadeiro evangelho. E às vezes usam de uma forma tão errônea para atacar as pessoas de dentro da congregação. Só um minutinho. Eu tô meio com pigarro porque a obra continua em casa e amanhã vai começar a quebradeira de novo. Eu tô aqui no quarto, no escritório do meu filho, que eu vim tirar um pó por cima, porque eu falei: filho, amanhã vai começar a arrumar a sua lavanderia, então é bobeira fazer tanto esforço. Então ele saiu para trabalhar agora, eu vou gravar esse vídeo para vocês. E a casa tem até a noite para limpar aqui. Então, Flores, não procede quando eles dizem que nós não lemos a Bíblia. Isso é muito mentira deles. E eu mesma, eu nunca fui chegada em leitura. Eu já avisei você, já falei com vocês aqui. Hoje que eu estou lendo mais, mas desde a minha fase escolar eu tirava notas baixas em português. Naquele tempo que nós tínhamos que ler um livro, uma poesia, um conto e depois ter que contar a história. Então, Flores, a minha mãe nos ensinou dentro deste caminho maravilhoso. Na fase assim de congregar, eu ia toda bonitinha para a igreja, só que quando eu não ia para a igreja, eu usava calça comprida, eu andava de bicicleta, eu cortava o meu cabelo. Então, nesse vídeo que eu assisti ontem dessa garota, falando que ela nasceu na igreja, que os pais todos são da igreja, que os avós todos, aí o narrador é da congregação, né? Então, eu, Rosângela, se eu estiver errada, Deus vai me perdoar. Mas essa menina foi comprada para gravar esse vídeo, porque ela não tem nenhum assim indícios de que ela participou da congregação. Primeiramente, ela é muito nova. No meu tempo, que a doutrina era bem séria, né? Que nós tínhamos aquele temor assim a Deus, né? Vinha a doutrina, não cortar o cabelo, não usar calça comprida. Era um ensinamento que nós andávamos na doutrina. E essa menina, se ela tiver, acho que uns 17 anos, é muito. Nós estamos no século 21 e tudo mudou. Então, eu acho que essa menina, ela foi paga, não sei, para postar esse vídeo, porque ela não tem indícios nenhum,
nenhum de serva de Deus. A gente percebe na fala dela. Eu vou falar um pouquinho da menina, porque como tá... e vou contando a minha história, tá? Por isso que vai ficar em duas partes. No início do vídeo desse crítico, ele começa narrando e ele bate muito forte na tecla, né? Que a congregação faz de nós uns alienados. Isso não procede, porque 43 anos de caminho eu nunca me deixei levar por ninguém. E nunca fui alienada por ninguém. Eu sempre servi o Senhor Jesus ali dentro livremente, tendo voz para falar quando eu podia falar. Eu tinha intimidade com o servo de Deus. O nosso servo de Deus que o Senhor o recolheu, eu tinha uma intimidade muito grande. Eu exponho os problemas a ele. Então, vai de irmãos para irmãos. Então, essa menina mentiu muito dela falar que a igreja, quando ela ia para a igreja cheia de anéis, que o irmão descia do púlpito e tirava os anéis do dedo dela. Isso é mentira. Não procede isso, não é verdade. Porque os irmãos, eles estão ali para ensinar a doutrina do Senhor Jesus. Acata a doutrina quem quiser acatar. E quem não quiser, olha, hoje a gente vê como mudou tudo, né, o crítico? Mudou tudo mesmo. Hoje a gente entra na igreja, tem irmãs de esmaltes vermelhos, esmaltes assim mais claros, os mais escuros. Então, houve uma mudança, porque o mundo evoluiu, mas essa menina, pela idade dela, ela é do tempo agora, do século agora, de século 21. Ela não foi do nosso tempo, dos anos 70 em diante. Então, ela até a fala dela contradiz tudo que ela caiu em contradição várias vezes nesse vídeo. Então, o narrador, ele bate bem forte, né? Porque ele é um língua grande e teve tantos anos na igreja, não aprendeu nada. Então, o que ele faz? Ele pega no TikTok, porque o TikTok surge várias pessoas usando o nome da CCB. Eu não tenho TikTok, mas hoje eu recebi um vídeo de uma serva de Deus, ela é filha e neta de irmãos da congregação, indignada por ver aqui na internet, principalmente no TikTok, essas bocas grandes falando que a congregação é uma seita e falando absurdos. Ela defendeu assim com unhas e dentes e ela não é da congregação. Ela nasceu, cresceu, só que ela optou em ser uma cristã independente, sem estar em alguma igreja. Ela frequenta outras igrejas. Então, voltando ao narrador, é um ódio tão grande que você tem da congregação, né? Não sei por que esse ódio, que você, antes de iniciar o vídeo, você disse que nós somos alienados, que era para os pais tomarem cuidados, porque a alienação tão grande na mente de vocês, que vocês deixam os filhos sofrerem. E não é isso, gente. Olha, eu tenho 3 filhos, tudo já maiores de idade, e nunca os obriguei a ir para a igreja. Nunca os obriguei a estar dentro da igreja. Quando pude levá-los comigo, maravilha. Hoje é o Deus que faz a obra. Nenhum batizado, nem minha filha e nem meus 2 filhos batizados. Então a obra é Deus quem faz. Agora essa menina, por tudo que ela falou no vídeo, ela caiu várias vezes em contradição. E para falar aí o ódio desse crítico, ele diz que por causa de uma igreja que arrecada milhões e milhões por mês e não faz nada para o povo, nada para o pobre, nada para a viúva, esse seu argumento é todo vídeo, né? E ver você contando uma história diz que tão triste, né? Que você começou a tossir uma tosse tão fingida para dizer que você estava assim comovido com a história. Mas essa história eu creio que não seja verdadeira. Porque pela fala da menina, a menina usou até de palavrões, né?
E você jogou até mesmo que os irmãos ele abrem empresas e usa as próprias empresas para manter a igreja. Você se referiu aos produtos de limpeza, né? E se for dos irmãos, qual o problema que tem? Qual o problema que tem o irmão ter uma empresa de produtos de limpeza e ceder para a congregação? Muitas vezes nem cobra da congregação. Então você tem que se informar mais, parar de brincar mais aqui na internet, porque tudo que a gente faz aqui na Terra, como disse essa jovem no TikTok, a gente paga aqui mesmo. E tudo que você fala, você vai ter que um dia acertar contas com Deus. Porque só eu sei o que é gostoso a gente estar na congregação, junto com as servas de Deus para limpar a casa do Senhor, e ver aquela que é é a que está à frente de todas. Sempre tem uma que está supervisionando, né? Então aqui no Tereza tem a nossa serva de Deus, a irmã Lulu, que ela que quando tem as reuniões em Carapicuíba Central, elas têm que estarem ali para saber como dividir o produto, para não haver o desperdício, como manusear o escovão, como manusear o rodo, como manusear o extintor numa hora de um incêndio. Então, vocês não sabem observar as qualidades que a congregação passa para nós, porque além de nós estarmos ali louvando e glorificando a Deus, a gente aprende coisas que muitas vezes você fora da igreja você não aprende. Você tem que pagar cursos de bombeiro, cursos de primeiros socorros, ou vocês acham que essas professoras que estão se dedicando o seu tempo a cuidar das crianças na salinha das crianças, para as mães terem a liberdade de ouvir a palavra com mais qualidade, porque um filho ao lado, não que ele atrapalha, mas mãe quer ir no banheiro. Quando não tinha essa salinha, eu tinha que estar segurando os 3 do meu lado. Quando saía para levar um para o banheiro, eu tinha que sair com os 3, que eu não deixava sozinhos comigo na igreja. Então esse projeto da salinha foi a coisa maravilhosa que surgiu. Então tantas coisas boas que estão ocorrendo na congregação e vocês não sabem enxergar. Vocês só sabem difamar, vocês só sabem falar mal. Então voltando ao meu tempinho de moça, congreguei, quando foi no ano de 2017, aliás, 1997 para 98, eu creio que o Senhor, acho que foi em 97, não minto, gente, eu tô perdida no tempo, 1978, o Senhor recolheu minha mãe. E eu creio que foi uns meses antes, o Senhor mandou uma palavra na comum que ela fazia no Jardim de Abril, e o Senhor tomou o servo de Deus, o irmão Valdivino, que já dorme no Senhor, e na palavra o Senhor falava que ia recolher uma rosa ali dentro, que estava exalando um perfume muito bom. Flores, minha mãe chegou em casa chorando, falando para o meu avô que Deus ia recolhê-la. E aquilo a gente entrou assim num desespero, porque ela chorava muito, ela quis esconder da gente, mas ela chorou muito e meu avô ali com a gente, ele morava e ele tentava acalmá-la, mas aí o que ocorreu? Minha irmã casou em janeiro de 78, a minha irmã casou-se na igreja católica, ninguém era batizado ainda, e a minha irmã até hoje não é batizada, ela não segue nenhuma igreja. E minha mãe, na sexta-feira, ela fez assim uma preparação para os servos de Deus que poderia estar vindo na sexta, porque no sábado eles não poderiam participar, porque a minha irmã escolheu casar na igreja católica.
E aí teve aquela recepção para os servos de Deus, foi muito gostoso, e quando foi no sábado, houve o casamento na igreja católica, na São José do Jardim de Abril. E aí vocês entendam, né, que se nós fôssemos tão alienados, se a doutrina fosse tão dura, a minha mãe não ia ver a filha dela casando, mas ela subiu o morro a pé, tudo a pé, viu? E ela foi assistir, e nem por isso foi condenada, nem por isso ela foi condenada. E passado o casamento, a minha irmã casou no dia 10 de janeiro de 1978. Depois de 10 dias, o Senhor recolheu minha mãe, deixando o Eduardo, que é o pastor que eu falo, da Assembleia de Deus. Ele ficou com 2 aninhos de idade e a menina com 5 anos. E aí, a minha irmã casou com 20 e poucos anos, e eu lembro que eu tinha 16 anos. E quando foi naquela aflição, quando a mãe ficou ruim, que ela caiu, depois do casamento ela caiu numa enfermidade e foi diagnosticada com leucemia, câncer no sangue, e foi para a Cruz Azul de São Paulo, ficou internada ali. Quando veio a notícia que Deus havia recolhida, eu entrei no banheiro da casa de onde nós morávamos e eu dobrei meu joelho, eu falei: Senhor, se tu libertar a minha mãe, eu batizo no outro dia. Mas não é da mesma forma que a gente pensa, né? Porque se o Senhor já havia mandado a palavra que ia recolher uma rosa, prevaleceu a vontade dele. Mas mesmo assim, quando foi em setembro de 1979, Deus me chamou ali na central de Carapicuíba, o irmão Norival Zanelato que me batizou. E eu lembro que, desmentindo tudo que essa menina falou, eu cheguei com broche, eu cheguei com colar, eu usava muita bijuteria. Eu nunca fui muito ligada assim em maquiagens, eu nunca gostei de maquiagem, mas eu usava batonzinho, cor da boca, eu usava o esmalte Zazá, para quem lembra da cor Zazá, não sei se existe ainda, e gostava de cuidar muito do meu cabelo, eu cortava cabelo, mas quando eu lembro que quando eu batizei, meu cabelo estava bem assim, ó, bem curtinho. E mesmo depois de batizada, eu cortava o cabelo, eu pintava o cabelo, eu comecei a pintar o cabelo, meu cabelo branquinho começou a aparecer aos 24, 25 anos. Então, desde esse momento, eu pintava o meu cabelo, eu cortava o meu cabelo. E nunca irmão nenhum me parou, nunca irmão nenhum parou para falar: olha aqui, você cortou a franjinha, você não vai vir na igreja, eu vou tirar sua liberdade. Nunca. Por isso que quando eu ouço esse testemunho, eu tenho certeza no céu, se eu estiver errada, Deus vai me castigar. Essa menina não tem perfil de que passou anos na congregação. Então, Flores, ela começa a narração dela, já vou mudar para ela de novo, dessa forma. Oi, gente. Vim aqui compartilhar com vocês o porquê eu não quero mais ir para a igreja, para a congregação que está no Brasil. Meus pais da igreja, a família toda da igreja, eu sou batizada, aí o narrador falava da CCB, tá vendo? Da CCB. Eu sou batizada, organista, selada com a promessa. Selada com a promessa. Aí você vê o jeito dela falar, a fala dela. E tipo, ali era o meu lar. Tudo para mim, eu adorava estar com eles. Sempre tentei agradar todo mundo. Aí ela falou que depois que eu vou resumir a história. Ela falou que depois que ela cortou a franjinha, foi tirada a liberdade dela. E ela entrou numa depressão grave, uma ansiedade generalizada, não sei que tipo de ansiedade é essa, generalizada. E teve até um encontro
Você vê, ela não soube nem explicar que encontro foi esse, que aí o narrador teve que ajudá-la, né? No sentido assim, ele pausa o vídeo e fala assim, é reunião da mocidade. Então, ela tá tão assim, fora da casinha, que ela gravou esse vídeo sem ao menos saber. E a fala dela, você vê que é bem repetitiva, né? Que nessa igreja não pode usar shorts, não pode usar calça, não pode usar brinco, não pode usar isso, não pode usar aquilo. Parece que tudo decorado. E em cima desse lamento dela aí, ela começa a difamar o ancião, porque o ancião falou mal dela, o ancião falou mal da família dela, no trabalho dele, né? Como eles gostam de atacar o ministério dessa obra maravilhosa. Então, tome muito cuidado, porque muitas vão chegar gravando no TikTok, contando notícias fake news, porque eu tenho certeza que essa menina nunca foi da congregação. Ela usou um termo tão feio aqui que eu nem tive coragem de repetir, nem escrever também. Quer ver? Ó, teve até um encontro, eu acho que é isso. Você vê, reunião da mocidade, ela nem sabia falar, né? E onde eu falei que o narrador falou que era reunião, né? Da mocidade. Que se tivesse com anéis, o cooperador lá vinha e tirava os anéis e jogava fora os seus anéis. Aí ela diz que não pode usar anel, não pode usar pulseira, não pode usar brinco, não pode usar maquiagem, roupa decotada, regata, shorts, batons, não pode usar quase nada. Aí ela diz que pelo menos age assim no interior, né? Que no interior, e eu não concordo, que eu já tive congregado nas igrejas de interior de São Paulo, eu já tive ali pro lado de Sorocaba, sabe? Já congreguei na congregação de Boituva. Eu tenho minha madrasta que mora em Boituva, então tem várias congregações ali que a gente não vê a mocidade tão alienada assim. E essa menina começou a falar tantas coisas que me deixou assim triste, sabe? Porque vê que não é verdade. Aí depois que ela fez a franjinha, começaram a espalhar mentiras sobre ela, muitas mentiras horríveis sobre mim. Aí depois ela entra e fala que o primo dela abusou dela. Então, Flores, a gente percebe que nesse vídeo é algo armado. É algo para detonar a congregação de uma forma tão assim. Aí falou que saiu para nadar no rio com os irmãos, que foram para um passeio, né? E ela estava com um shortinho para nadar e o irmão pediu para ela colocar um vestidão com shorts por baixo. Gente, eu não acreditei. Sinceramente, eu não dei continuidade e ela fala muita gíria, sabe? Mano, os palavrões também, sabe? Então, enquanto esse vídeo, me admira muito esse crítico, que é conhecedor da congregação, e ter a coragem de vir na internet e postar essa menina para falar. Então, eu nesse vídeo meu, eu desminto tudo, porque sou feliz dentro desse caminho maravilhoso, fui convertida por Jesus Cristo, firme e forte, vou continuar até o fim. E todas as vezes que surgir temas, histórias da carochinha como essa, eu vou entrar aqui para refutá-los. Porque é tão maravilhosa essa obra e está crescendo, não está caindo. O que está acontecendo é que Deus está limpando a sua seara. Vai cair muitos de lá de dentro, mas porque está tempo de limpar a sua igreja. E aquele que tiver que permanecer ali dentro vai permanecer. Aquele que estiver fora e tiver que voltar, o Senhor vai trazer de volta. Mas, para cumprir a palavra, muitos serão chamados
e poucos os escolhidos. Batizei-me em 9 de setembro de 79, até hoje, firme e forte. Os meus irmãos não são todos batizados. Eu tenho a minha irmã Silvana e o Eduardo, são da Assembleia de Deus, missionário e pastor da Assembleia, um caro servo de Deus, não conheceu o mundo, e a igreja que ele comanda ali é tudo igualzinho, ele age como a congregação. Ele às vezes está fazendo o estudo bíblico dele, ouvindo os hinos da congregação. Paz de Deus, meu irmão. Então, Flores, essa obra é maravilhosa, eu não tenho muito o que falar. E o Senhor tem prometido ficardes firme, que não descerá a sepultura sem antes eu fazer a obra com a tua casa. Então, Flores, eu vou ficar por aqui. Assistam esse vídeo lá no canal desse irmão. Vocês vão tirar a conclusão para ver se eu não tenho razão do que essa menina falou. Essa menina caiu em contradição todo momento, falou que a família agora abandonou ela, como, sabe, não quer saber mais dela, e ao mesmo tempo ela diz que o pai não quer congregar porque só congrega se for com ela. Então você vê a contradição que a todo momento ela cai. Eu tenho dó, que é uma criança ainda, né? Eu creio que se ela tiver uns 17 anos é muito. Mas eu fui induzida, foi seduzida a gravar esse vídeo porque a CCB está fazendo muito sucesso aqui para esses youtubers que querem ganhar dinheiro. Então, fale mal da congregação, você vai ganhar muito dinheiro. Beijo, beijo, Flores, e até o próximo vídeo.